perguntou para o Willer Tomás se havia mesmo remuneração para o procurador, o que foi confirmado no valor de 50 mil. Depoimento de Francisco de Assis em 20 de junho. Que se ficou sabendo que o Willer disse que pagava uma... Que ficou sabendo que o Willer disse que pagava uma mesada para Ângelo, mas não se lembra se isso lhe foi dito diretamente por Willer ou por Joesley. Curioso isso. Veja, mas não estamos falando de pequenas incongruências. Não é uma questão de vírgula. É se o fato existiu ou não, é disso que se cuida. Mas veja quanta coisa já andou em torno disto. E não é a primeira vez que isto ocorre. Eu fiz a autocrítica no plenário, e volto a dizer aqui, a relembrar, o caso André Esteves, ministro Lewandowski, que hoje é um clássico caso de erro judicial. Qual foi a história que a Procuradoria nos contou? É que havia uma trama para a fuga de Cerveró e que quem estava a pagar isto era André Esteves. Clássico caso de obstrução de justiça, envolvendo o senador Delcídio. As menções que teriam sido feitas pelo próprio senador, nas gravações e tudo mais. Depois se verifica que este dinheiro não veio de André Esteves, mas que teria sido passado para o senador, por Bunlai, os 50 mil que teria sido adiantado ao filho de Cerveró. Mas quem que foi preso? Por ordem desta corte. Foi o banqueiro André Esteves. Situação curiosa. E nunca ninguém veio sequer dizer, poxa, nós nos equivocamos. Veja a arrogância com que se está lidando com essa temática. E para dizer à corte, poxa, nós nos equivocamos. Veja, isto é uma mensagem para todos nós que façamos um escrutínio severo das próprias petições que vêm da Procuradoria. Veja o tamanho de erro factual para justificar a prisão. Então, este dado aqui já me parece bastante relevante. Veja, a insegurança quanto aos depoimentos. Mas isso é uma questão de mérito. Terá que ser devidamente analisado se os fatos... Agora nós estamos discutindo a justificativa da prisão provisória. Antes, o ministro Lewandowski já votou no sentido de também antecipar a manifestação em relação ao ponto do agravo regimental, que diz com a competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou o Tribunal Regional da Terceira Região, São Paulo, onde o procurador, ou, na jurisdição em que o procurador estava atuando. A premissa de que se partiu é de que os juízes federais da área de sua jurisdição e os membros do Ministério Público da União teriam aqui uma certa equivalência. Nesse sentido, a decisão do ministro Edson Fachin declinou a competência, como se sabe, para o TRF, apontando a aparência da competência daquela corte. Para tanto, deu interpretação ao artigo 108.1a, equiparando os procuradores da República aos juízes federais, no sentido de que aqueles devem responder perante o Tribunal Regional Federal, ao qual vinculado seu ofício. Invocou as razões de decidir do RE 418.852 da relatoria do ministro Carlos Brito. A equiparação dos membros do MPU à magistratura federal não está além de discussão, na medida em que esses são vinculados a uma região e aqueles podem se remover dentro de todo o território nacional. Isso, portanto, teria que ser levado em conta. E isso poderia ser até demandar uma indagação mais profunda. Mas a mim me parece que, diante dos argumentos
trazidos pelo ministro Lewandowski, aqui também deve-se, sim, dar provimento ao agravo, porque parece, sim, que a competência do Tribunal Regional Federal deve ser definida não pelo local de atuação do membro do Ministério Público, mas pelas regras de competência territorial da legislação ordinária. Dessa forma, como os crimes forem em tese praticados em Brasília, a competência seria do Tribunal Regional da Primeira Região. Ainda que assim não se entendesse, é inequívoco que o procurador da República imputado estava oficiando em força-tarefa que atuava perante o juízo da capital federal, força-tarefa dessa chamada Operação Greenfield, e em regime de auxílio à Procuradoria-Geral Eleitoral. Ou seja, tratava-se de membro do Ministério Público da União que exercia atribuições junto a juízos localizados em Brasília. Portanto, esses dois fundamentos parecem suficientes para chancelar, a meu ver, a competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com todas as vênias devidas ao ministro Fachin. E, por isso, neste ponto também, em concordância com o ministro Lewandowski, dou provimento ao agravo. O segundo ponto, como já foi dito, do agravo, é a revogação da prisão. Aqui fica evidente, poder-se até dizer que, na medida em que foi declinada a competência para o julgamento da ação penal, a apreciação da medida cautelar compete à instância declinada. Se, nesse ponto, o agravo regimental não mereceria, em tese, ser conhecido. Entretanto, a situação prisional dos pacientes está afeta a esta segunda turma, tendo em vista a impetração do HC 145.430, distribuído ao ministro Lewandowski em favor do Angular Vilela. A matéria pende de agravo regimental, como foi lembrado. Tendo isso em vista, prossigo para a averiguação do cabimento da concessão do habeas corpus de ofício, para afastar a prisão preventiva dos imputados. As prisões preventivas foram decretadas tendo em vista a existência de fortes indícios quanto à prática pelos requeridos dos crimes de corrupção ativa e passiva, bem como do delito de organização criminosa e ações concretas destinadas a embaraçar a respectiva investigação. Como requisito para a medida cautelar, foi invocada a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos. Nós sabemos que é pacífica a jurisprudência do tribunal em relação à gravidade, que a gravidade sim, concreta dos fatos, por si só, não justifica a prisão preventiva. Mas a questão da reiteração delitiva pode ser considerada. Os mandados de prisão foram cumpridos, como se sabe, em 18 de 5 de 2017. Ângelo Goulart foi denunciado pelos crimes do artigo 317, parágrafo 1º, 325, parágrafo 2º, e do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Willer Tomás foi denunciado pelos crimes dos artigos 333, caput e parágrafo 1º, 325, parágrafo 2º, do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Não há dúvida de que, se existentes, os fatos são graves. Entretanto, também não se pode desconhecer que a Constituição veda a manutenção da prisão preventiva quando cabível a liberdade provisória, artigo 5º, inciso 61. 66. Essa disposição é regulamentada pelo Código de Processo Penal, que afirma que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. No caso, o risco de reiteração delitiva pode ser mitigado de forma menos onerosa, a meu ver, e aqui é aplicável o princípio da proporcionalidade. Ângelo Goulart e Willer Tomás teriam praticado os delitos valendo-se das condições de procurador e de advogado. Essa teria sido a atuação. O ministro Lewandowski, inclusive, invocando o artigo 319, já fez sugestões no sentido de ser deferida a ordem a
possibilidade de estabelecimento das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, na sua nova redação. Na linha do aqui defendido, a jurisprudência do Supremo registra precedentes, considerando indicativos da desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, o afastamento da gestão pública de grupo político do qual o imputado fazia parte, ou o afastamento do imputado de cargo público em crimes contra a administração pública e o afastamento de funções de direção da sociedade em crimes societários. Bom, o HC 137.728, da relatoria do ministro Fachin, redator o ministro Dias Toffoli, julgado em 2/5 de 2017, o HC 380.325, da relatoria da ministra Maria Tereza, o HC 127.186, da relatoria do ministro Teori Zavascki. Também já foi